Salve, salve, minha gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio do Falando Sério Podcast. Inclusive, nesses dias, andamos um pouco parado aí no projeto, trabalhando bastante, mas claro, isso aqui é o que eu amo fazer: conhecer pessoas e compartilhar histórias com você. E pessoas que realmente têm histórias boas para ser compartilhadas, para ser contadas, dignas de ser contada, como diz meu amigo Nuno, viu? Lá dos Legendários. Ah, pois. Mas eu quero apresentar para você aqui, meu amigo, Jonas Doller. Doller, Doller, origem alemã, que você falou aqui, né? alemã. Mas um mineiro que faz história aqui em Portugal. O Jonas, que eu tive a honra de conhecê-lo há um ano mais ou menos, em um lindo projeto aqui, o Movimento Homens com Propósito. E estamos caminhando juntos, né? Sempre conversando, sempre encontrando. E é um cara que tem história sensacional. Um pai, um empreendedor, um cara que conhece tudo sobre o ramo imobiliário. Então, ele tem muita coisa para compartilhar para mim, em especial para vocês, os nossos inscritos. Aliás, quem não é inscrito, se inscreve aí agora, tá bom? Como diz os portugueses, subscreve ao nosso canal. Estamos chegando a 27 mil e tá na hora de bater esses 100 mil logo aí, tá? Porque o que tem de boas histórias aqui, e hoje você vai acompanhar mais uma do Jonas, empreendedor do ramo imobiliário, consultor, o cara que conhece de tudo em termos de gestão na área imobiliária aqui em Portugal. Mas nem sempre foi assim, né, Jonas? Não, primeiramente, bom dia, Morivaldo. Seja bem-vindo, meu Obrigado amigo. pelo convite. Eu que Espero agradeço. trocarmos aqui várias experiências que possam impactar aqui o público do seu canal e quem nos assiste aqui nesse episódio. Acho que tem muita coisa boa aqui para compartilharmos. Então, você é de que parte de Minas Gerais? Paz, eu sou da capital mundial das pedras preciosas. Vou Oh, repetir. Capital mundial das pedras preciosas. olha. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Teófilo Otoni, acho que já fica já divisa com a Bahia ali, fica perto, porque o pessoal baiano Fica, sempre fala de lá. fica a cerca de 250, 270 É, quilômetros da fica Bahia. perto. Fica perto. Porque, na verdade, a Bahia é um país, Minas Gerais também é um outro país. É, São grandes, né? muito Uma vez eu grande. vim de São Paulo, dirigindo até Salvador. Nossa, passei o dia inteiro dentro de Minas Gerais e depois mais um outro dia inteiro dentro da Bahia para chegar até Salvador. Então, é muito grande, né? É A Minas grande, Gerais. muita terra. E são dois estados lindíssimos e vizinhos, né? O que Então, é bom. Jonas, mas o que é que fez você emigrar, sair de uma terra tão maravilhosa, do pão de queijo, de uma comida, para mim, a melhor culinária do Brasil, do mundo, é Minas Gerais, e você veio a Portugal. Quantos anos você está aqui? Estou aqui já há 21 anos. Vai fazer agora no dia 20 de abril. Já ganhou maioridade já? Já, 21 já. anos. 20 de abril vai completar 21 anos de Portugal. Olha, sensacional. Na realidade, os mineiros são aventureiros, né? Os mineiros têm no sangue essa veia aventureira, empreendedora, desbravadora e que encara desafios. E eu estar aqui durante 21 anos já é um desafio e faz parte dessa origem também, né? Mas eu costumo falar que os mineiros do Brasil, o estado que mais imigra para o mundo inteiro. Eu ouço, né, que diz que tem uma parte lá nos Estados Unidos que só tem mineiro, e principalmente lá de Governador Valadares, que é a parte que mais imigra de Minas Gerais. Mas, na verdade, Minas inteiro imigra. E eu costumo até brincar com o pessoal aqui e falo, aqui em Portugal tem mais mineiro do que português. Tem muito, tem muito. Tem muitos mineiros na Europa toda, na Alemanha, na Suíça, tem muitos mineiros. Nos Estados Unidos tem uma comunidade muito grande de valadarenses, que são nossos vizinhos, a cento e poucos quilômetros de Teófilo Otoni. Mas o mineiro é isso, está no sangue, está na veia, desbravar. Mas o que me trouxe a Portugal, respondendo concretamente essa pergunta, há 21 anos atrás foi uma fatalidade, Morivaldo. Foi uma grande fatalidade porque a minha mãe tinha saído de um divórcio, né, com meu pai, um casamento que durou 20 e poucos anos, e em todo divórcio há muito desgaste. Aham. E minha mãe, para se livrar desse desgaste todo, resolveu vir morar em Portugal. E depois de 2 anos, ela veio em 2003, e depois de 2 anos aqui ela foi diagnosticada com um cancro de mama, num Nossa. estado grave, terminal, em que precisava de alguém muito próximo para acompanhar. E esse E alguém você foi eu. teve que assumir, então, essa missão de acompanhar a tua mãe. Assumi essa missão. Na altura morava eu, meu irmão e a minha irmã. Eu sou o mais velho.
de nós os três. E eu tive que deixá-los lá para poder vir a Portugal para cuidar da minha mãe e acompanhar nesse processo de tratamento aqui. Infelizmente, 4 meses depois que eu cheguei aqui, ela faleceu. Nossa, Faleceu então aqui. nada programado e infelizmente para uma missão difícil e você então perdeu tua mãe logo no teu início aqui em Portugal. E o que fez você então não retornar ao Brasil depois da tua mãe falecer? Porque é a missão que você vê, né, para cuidar dela nesse momento difícil e tudo, infelizmente não teve como recuperá-la, partiu e você decidiu ficar. O que é que fez você ficar aqui, Jonas? Então, sabe que nos momentos de dores, de grandes dificuldades, quando nós vemos o chão nos sair dos pés, é um momento também de reflexão, Aham. é um momento de tomada de decisões e ver a vida de um outro prisma, a qual nós não estamos acostumados. E quando eu chego aqui e vejo a minha mãe, com 48 anos de idade, em estado terminal de cancro. Aliás, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui para o hospital para ela fazer tratamento de quimioterapia. E muito nova ela, né? Muito nova. Então você, a partir daí, começa a ver a vida de um outro prisma. Você já era Logo a partir casado daí. já nessa época já, Não, Jonas? não era casado. O que acontece? Eu fui noivo durante 4 anos no Brasil. E a minha noiva, na altura, hoje ela é minha esposa. Já somos casados também há 21 anos. Olha, Temos 2 filhos, o Azaf e o Benjamin, uma família maravilhosa. ou seja, 21 anos de casado, mas passou 4 de noivo e quanto de namoro? Então já mais de Então, 25 anos juntos, então. já vai para ir 25, 26 anos. O que acontece? Nós éramos noivos, 4 anos juntos, noivado, aquela coisa de adolescente. Quando eu a conheci, eu acho que eu tinha 17 anos. Aham. Ela tinha 16, eu trabalhava no talho do meu pai, no açougue, e a tia dela alugou um espaço que era do meu pai ao lado, num bar. Então ela tomava conta do bar e eu do açougue. E ali começou um romance que se transformou numa família. Pô, que legal. E ela tinha um sonho de vir para Portugal. E eu não tinha esse sonho. Então, depois de 4 anos, nós rompemos o noivado e ela veio para cá. Peraí, explica isso direito. Essa história é dura. Cara, como assim? Você veio para uma missão para cuidar aqui da tua mãe, pai, tudo, e não era projeto teu ficar aqui, nem nada. Não, Mas, claro, quando você veio, você já estava noivo com ela? não. Não estava noivo ainda com ela. Nós éramos noivos e depois rompemos o noivado e ela veio. Mas Passado. mas como foi esse rompeu aí esse relacionamento e ela veio? Isso você já tinha vindo aqui ou ainda não tinha Não, vindo? Ah, foi bem não. antes então. Ela Entendi. veio primeiro em Ah, 2003. Aham. Nós rompemos porque ela não teve pai, não teve mãe. É É. uma história lindíssima também de superação. Então vivia com os tios, vivia a vida toda uma vida muito difícil, de favor e tal, muita dificuldade. Não é E fácil. o projeto de vida dela era construir uma família, mas primeiro ela queria ter uma estrutura e queria vir para Portugal. Eu, jovem, sem perspectiva em Teoflotone, o futuro não é muito promissor, a não ser que nasça num berço extremamente de ouro, A não ser que seja herdeiro, seja né? fazendeiro ou Não era o herdeiro. teu caso. Não era o meu caso. Então, chegamos a um acordo, porque eu não iria bloquear a vida dela, era o projeto dela, não era o meu. Aham. E ela veio para Portugal. Só que aí tem um detalhe, é que ela e minha mãe era carne e unha. Ela, para minha mãe, é uma filha. Minha mãe adorava ela como a minha irmã, como a filha. Aham. E ela, como não teve mãe, via minha mãe como a mãe dela. E quando ela veio para Portugal, passado 5, 6 meses depois, a minha mãe veio morar com ela. Olha, Então eu perdi as 2 mulheres que eu amava na minha vida de uma vez só no mesmo ano, caramba, cara. em 6 meses. E você bem jovem. Jovem. E ficou lá, porque você não Fiquei tinha lá. condição e nem Fiquei queria, lá. não tinha projeto para vir. Eu tava crescendo numa bomba de gasolina, eu era subgerente de uma bomba gigantesca de gasolina e jovem. Então eu tava naquela fase de, tipo assim, galgar posições Aham. e tal, e aquilo, de certa forma, até me encheu os olhos, porque novo, ia galgar posições numa empresa grande. Para você nessa época era confortável, era ali um plano de carreira. Era e confortável. E, ao mesmo tempo, morava em casa com os meus irmãos, tinha meus amigos, era uma vida tranquila, Tava de boa, como diz. estava de boa. Passar 2 anos,
a Kika me liga, que hoje é a minha esposa. Na altura estávamos rompidos, E 2 anos depois. E ela aqui em Portugal. Ela aqui em Portugal e eu lá no Brasil. Foi um processo importante também, Aham. porque com a distância da minha mãe, com a distância da Kika, eu senti um vazio muito grande na minha alma, em que aí eu busquei a Cristo. Então foi um momento difícil, mas importante, que me deu uma estrutura para aquilo que estava por vir, que foi a fatalidade da minha mãe, né? Mas a tua aliança com Cristo, você fala aí dessa aproximação e aliança com Cristo, veio dentro desta dor, da perca da tua mãe, desse processo? Como que Veio foi? antes. Veio antes, Veio na solidão. na solidão. Na solidão, até te conto. Carnaval de 2004 na Bahia, sul Olha. da Bahia, eu no meio do carnaval, na maior festa que pode acontecer, rodeado de amigos e familiares, numa casa gigantesca que nós arrendamos na altura, mas um vazio gigantesco na alma. Foi quando, num domingo de manhã, amanhecendo de sábado para domingo, eu sentei na beira da praia, vi o sol nascer e aquele vazio na minha alma. Eu lembrava das palavras da minha mãe: o dia que você entregar a sua vida para Cristo, Ele vai cuidar do seu futuro. Olha, que perfeito. Eu cara. lembrei daquilo. Cheguei, Fruto das orações da tua mãe. fruto das orações Foi da minha tocado mãe. naquele Fui momento. tocado. Cara, essa história Ali sua, eu fui tocado. essa história sua aí, nossa. Ali eu fui tocado e fiz deu uma arrepio aliança aqui. ali. Acho que já não estava bêbado, mas ainda estava sob efeito de álcool. Montei numa moto que eu tinha, voltei para minha cidade e no outro dia eu estava entregando a minha vida para Cristo no altar. Cara, que história sensacional, No altar. né? Sai de. Olha que contramão total daquilo que você estava vivendo. Você vai para um carnaval, vivendo ali o glamour, tudo que você queria, pai, tudo, mas depois chega a ter um encontro ali com o Espírito Santo e fala: cara, isso não é a vida Vazio. que eu quero. Tô aqui cheio de amigos, cheio de pessoas, na festa que eu queria estar, mas nesse momento eu não queria estar aqui, estava vazio. O vazio na E alma, foi embora. só Cristo preenche. Só ele preenche. Cara, E aí, 1 ano depois, eu recebo essa chamada. A sua mãe tá com um cancro de mama. Os médicos dizem que não podem operar, porque já não há o que fazer. Ela tem pouco tempo de vida. Precisa de alguém aqui para acompanhá-la com todo o tratamento. E eu não consigo, porque eu tenho trabalho, tenho meus compromissos e preciso de uma pessoa a tempo inteiro. E eu falei, eu vou. que ano foi isso, Jonas? Qual ano você lembra? 2005. 2005. Foi início de 20 2005. 21 20 anos, vai anos fazer atrás. agora dia 20 de abril. Ah. Olha, então, agora você falando de datas e tudo, a situação toda, eu lembrando. Então, logo quando você chegou aqui, reencontrou a Kika também e logo casou então também. Então, elas moravam juntas, Aham. né? Elas moravam juntas, porque a Kika já estava numa fase que já estava a ajudar a cuidar da minha mãe, porque ela já estava a ficar muito debilitada. Aham. E eu cheguei e fomos morar juntos na mesma casa. Ela dormia com minha mãe no quarto, eu dormia na sala e eu fui ali acompanhando esse processo de tratamento. Nesse meio termo, obviamente tivemos uma conversa e decidimos reatar o nosso noivado. E estávamos à espera só da minha mãe sair do hospital, num período em que ela teve mais fragilizada e internada, para nós formalizarmos o noivado novamente e já provavelmente uma data de casamento. Só que eu me lembro numa altura em que eu fui visitar minha mãe, nós já tínhamos comprado as alianças, eu já tinha comprado as alianças, foi até ali na Rua da Prata, no Centro Histórico de Lisboa, e eu fui ter uma conversa com a minha mãe, a dizer que íamos retornar o noivado e tal, e a minha mãe falou uma coisa que ela nunca tinha me dito antes, Morivaldo. Ela sempre me dizia: Jonas, tu tens que cuidar desta menina, tu tens que proteger essa menina, tu tens que cuidar dela. Ela nunca teve ninguém por ela. Cara. Só que naquele hospital ela acrescentou uma coisa. Ela falou: Jonas, eu fico muito feliz que vocês casem, só que eu quero que você cuide dessa menina, que você proteja ela e que você a faça feliz. Ela nunca tinha falado nessa palavra, a faça feliz. Então isso virou meu propósito de vida, cuidar da minha esposa, protegê-la e a fazer feliz. E já se vão 21 anos.
Cara, que lindo, viu? Que perfeito. Porque É, apesar desse pouco tempo que eu conheço, mas tudo dos encontros que eu tenho com o Jonas, né? Ele sempre compartilha da grandeza da esposa que ele tem ao seu lado, que é a Kika. Qual o nome dela mesmo? Se chama Kika, é um nome carinhoso de família, mas qual o nome dela mesmo? rapaz, não sei se eu devo falar isso. Ela não gosta, ela prefere a Kika, Vamos fazer então. o seguinte, vamos ficar pro Kika Doller Kika para não Doller. ter que resolver problema Pronto. mais tarde em Pronto, casa. então deixa quieto, deixa como tá. Mas sensacional, cara, sensacional a história. E sua mãe, quando ela faz, né, compartilha com você esse momento lá no hospital e tudo, porque de fato ela já tinha, né, um conhecimento, sabia do coração da Kika, sabia dos interesses também, talvez ela compartilhava dos sentimentos que tinha com você. Então sua mãe, né, com um olhar de mãe, olhar de carinho, olhar de quem queria realmente, né, um futuro bom para você, cuida dela, fica com ela, É, que era a pessoa certa. a minha mãe foi sempre uma pessoa centrada, feliz, guerreira. E ela via que a Kika não teve aquilo que ela teve, família, pessoas que a ama, que cuida, que a faça feliz. E nesse mesmo dia, minha mãe me disse outra coisa. Ela falou: filho, e outra coisa que eu quero te pedir, para de orar por mim e deixa Deus fazer a vontade dele. Olha, amém. Rapaz, foi as duas coisas, talvez as duas coisas mais fortes que eu já ouvi na vida. Foi no leito de morte. Por isso que eu disse no início que nós começamos a ver a vida por um outro prisma, de outro ângulo. E isso nos traz novas perspectivas, novas oportunidades, tomar novas decisões e mudar todo o curso da vida. E eu parei de orar pela minha mãe. 5 dias depois ela vem a óbito. Ela entrou Olha, em coma no dia seguinte e foi a óbito. sua mãe realmente é uma mulher sábia, né? Porque viver de fato a vontade de Deus é a melhor escolha. Claro que a morte para quem fica, para quem vai ninguém sabe, porque ninguém voltou para dizer como é. Mas para quem fica é uma dor terrível, porque o sentimento é que você nunca mais vai ter aquele contato ali. Mas se é uma coisa certa na nossa vida é essa, é a morte. Mas ninguém está preparado, ninguém aceita isso de bom grado. Isso é triste. Mas a tua mãe tinha essa consciência de viver a vontade de Deus. E claro, a morte, para quem acredita na vida eterna, né, é apenas a morte material aqui na Terra. Mas é um renascimento para a vida Uma eterna. E tua passagem. mãe tem esse conhecimento, tinha esse conhecimento, e passou para você, filho, não se preocupa, eu estou bem, estou na dispensação do Pai, deixa ele fazer a vontade dele. Então, É isso ela mesmo. estava ali já no sentimento que estava no momento de partir, a missão dela estava chegando ao fim. E foi uma dor muito forte, Morivaldo. E Imagina. nessa transição, o chão saiu. Eu num país estranho, uma cultura diferente. Por mais que falamos a mesma língua, a cultura é muito... Eu estou há 21 anos aqui e hoje eu percebo quanta cultura é diferente. Total, ainda há um grande choque cultural. Gigantesco. E aí, foi um marco na minha vida, porque esses 4 meses que eu passei aqui a cuidar da minha mãe, eu vi algo que ela não ia ter no Brasil, com um problema que ela tinha, pelo menos naquela altura. Talvez hoje seja diferente, 21 anos É, depois. muita coisa mudou, tanto Muita aqui quanto coisa lá. mudou a nível de tratamentos, a nível de cuidados, a nível de prioridades. Aham. Mas naquela altura, no conhecimento que eu tinha de Brasil e o conhecimento que eu obtive aqui de Portugal em 4 meses, é que ela teve um cuidado tão digno e tão respeitoso, que eu falei: que país é esse? Eu quero viver aqui. Olha, Eu quero gastar a minha vida nesse país. Eu quero doar a minha vida aqui. Eu quero levar essa bandeira. Um dia eu quero ser português. Graças a Deus. Hoje eu sou português. olha aí Meus que filhos nasceram cá. sensacional, cara. Então, essa foi minha tomada de decisão. Porque uma das coisas que mexeu comigo, a minha mãe tomava medicamento que na altura, 21 anos atrás, custava 800 euros, 1.000 euros, 1.000 e tal euros. E o hospital só passava a requisição. Eu pegava na farmácia de frente ao hospital, o IPO, e depois o próprio hospital pagava a farmácia. Ou seja, minha mãe foi tratada com respeito e dignidade. Que infelizmente lá na época e talvez até hoje também não tenha, né, essa dignidade, esse acompanhamento, esse investimento, É né, isso. na vida. E para um filho,
Isso diz muita coisa. Sim. Então, a partir daí, eu falei, olha, é aqui que eu vou viver. Nós voltamos para o Brasil para sepultar o corpo. A Kika resolveu ir comigo, abandonou o trabalho, foi comigo. Chegamos lá numa sexta-feira, sepultamos no sábado, descansamos no domingo, na segunda-feira fomos casar. Casou então lá no Brasil, logo Casei. depois então desse momento de dor, você Casei, fazer o certo, casar. organizei tudo para voltar o mais rápido possível e voltamos e estamos cá. Caramba. Olha, você já viu então, né? Já viu um pouco da história desse homem que né, não é leve, né? Não é fácil. Talvez quem olha para Jonas hoje, como eu falei aqui, de um cara que é investidor, que é consultor imobiliário, cara que já fez centenas de transações em imóveis de luxo também aqui em Portugal, transações milionárias, estou falando milionárias em euro, tá? Estou falando milionárias em real, não. Então, quem vê o Jonas hoje, nem imagina de tudo que ele já passou, que ele já viveu. E dizer assim, esse amor por Portugal hoje deve ser muito lindo, porque ele, né, hoje, olha a vida que ele está hoje. Mas não, o cara teve um amor por Portugal ainda no momento de dor, ainda no momento de dificuldade, e aí você decidiu viver aqui, dizer, eu quero ser então um português, e hoje você tem a nacionalidade portuguesa, teus filhos nasceram aqui em Portugal, e você vive e não pensa em sair daqui, Jonas? Não penso, eu não consigo me ver a minha vida em outro local. Minha vida hoje ela está completamente moldada e estruturada a Portugal. Eu decidi viver cá, obtive minha nacionalidade portuguesa aqui, meus 2 filhos nasceram cá, depois eu fiz faculdade aqui, criei minhas empresas aqui, meus melhores amigos estão aqui, minha família está aqui, minha estrutura emocional, espiritual, financeira está aqui. Então, ou seja, é aqui que eu passo as minhas lutas e é aqui que eu desfruto das minhas vitórias. Eu amo Portugal. Mas você vai sempre visitar o Brasil, inclusive recentemente você esteve lá, né, com seu irmão, com seu pai. Tem quantos irmãos você, Jonas? Eu tenho 3 irmãos. 3 irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã que é do primeiro casamento, que é meu pai e minha mãe. E após a separação dos meus pais, meu pai envolveu com uma outra mulher, uma outra companheira. Hoje já não estão juntos. E desse relacionamento, eu tenho mais um irmão por parte de pai, que hoje já é maior de idade também. Olha aí, cresceu a família então. Cresceu a família. Eu digo, e é bom... Desculpa, você ia falar, pode falar. Mas eu gosto tanto de Portugal, que nesses 21 anos eu fui ao Brasil apenas 4 vezes. Olha. 4 vezes. Eu não é que eu desmereça o Brasil, ou não gosto do Brasil, que o Brasil é um país lindíssimo, maravilhoso. Eu acho que o Brasil está aí de pernas para o ar e precisa ser colocado no eixo novamente para ser essa nação maravilhosa que nós conhecemos, né? Mas para mim, Jonas, hoje é muito mais prazeroso e é muito mais prático eu trazer, por exemplo, meu pai aqui, meus irmãos aqui, como já fizemos, desfrutar com eles aqui do que eu ir para lá. Eu tive lá em janeiro com meu filho mais novo, o Benjamin. Foi maravilhoso, nós fomos pescar, jogar bola, divertimos, mas num caráter especial, porque meu pai não pode vir aqui agora. O Benjamin, eu vi nas redes sociais que ele estava desfrutando lá, estava aproveitando a bênção, e acho que isso é muito bom para a construção também dele, né? Saber que você tem uma história, né, em uma outra nação, em outro país, que ele é português, né? Então o Benjamin é português, até então, o conhecimento dele de você falar da tua história lá. Então ele estava lá na terra do pai. Isso é muito bom. Eu levei o Benjamin nas casas onde eu cresci a minha infância. Eu mostrei ele as ruas em que eu jogava bola, onde que eu perdi a minha unha, a ponta dos dedos. Eu levei ele nos campos onde que eu comecei a jogar. Aliás, aonde o Fred, que foi atacante do Lyon, do Fluminense e da seleção brasileira também começou os primeiros passos. Então você desde cedo então que tem essa paixão pelo futebol, ô Jonas? Eu achava que a sua paixão pelo futebol, porque é o seguinte, o Jonas é pai de atleta, tá? O filho, o mais velho, né, o Azaf, é jogador, ele joga em um time aqui em Portugal, ele vai falar disso também, e eu vejo que você está sempre ali à frente como um empresário, como pai, conselheiro e sempre envolvido no futebol. Mas então desde criança você já gostava então? Assim, eu sempre gostei de futebol, sempre joguei bola desde de muito novo,
Mas existe uma diferença entre jogar bola e ser atleta. Eu nunca quis ser atleta, porque atleta tem uma vida restrita. Eu já, Tem que ter uma né, disciplina. para quem chegou no Carnaval da Bahia, não queria muito disciplina, né? A realidade é essa. Mas sempre joguei bola, sempre gostei. Joguei campeonatos da minha cidade, joguei nos clubes da cidade, os mesmos clubes que o Fred começou e tal. Só que nunca tive aquele sonho de miúdo, um dia eu quero ser jogador de futebol. Também acho que eu não tinha futebol para isso, né? Aliás, eu acho não, tenho certeza. E graças a Deus não fui jogador de futebol, Deus me proporcionou outras coisas na vida. Olha aí, sensacional. Mas pronto, vamos voltar a falar um pouco aqui, como eu falei, né, do teu sucesso de trabalho hoje, da tua vida, do teu posicionamento que você tem hoje, mas nem sempre foi assim, né, Jonas? Porque no teu Não. retorno aqui, depois de casar com aqui que voltar, vocês passaram, né, poucas e boas aqui em Portugal. Porque eu conheço um pouco da história do Jonas, ele já compartilhou seu testemunho dentro dos movimentos que a gente faz parte aqui, que é o Homens com Propósito, e vamos falar também dos Legendários também, que você é um dos coordenadores, pode dizer assim, tem um grande papel importante dentro dos Legendários aqui em Portugal, que foi um cara responsável por me convidar e me inserir, né, no meu primeiro top aqui em Portugal. Espero voltar para servir e estar junto, que é um algo maravilhoso. Tive o prazer de conhecer, né, o Putso, pastor Tchepe Putso, e entrevistá-lo também lá na Malveira. E algo que eu já vinha acompanhando há muito tempo. E o Jonas me fez um convite que foi irrecusável e eu participei, foi algo transformador. Mas antes, participamos do Homens com Propósito, a qual você também compartilhou da tua história, né? Com tua mãe, com teu pai, com a tua mudança para Portugal, com a dificuldade que você enfrentou no início, para depois você, né, chegar a ser um empresário, um empreendedor, e hoje pode dizer com toda certeza, um empresário de sucesso aqui em Portugal, o Jonas, né? Mas que não foi sempre assim, né, Jonas? Não. Eu gostaria que você compartilhasse, eu acho muito forte uma parte que o Jonas, para se manter aqui em Portugal, e até hoje é difícil, a minha esposa, ela é advogada de direito migratório e as leis estão sempre mudando. E sempre tem suas dificuldades, sempre tem os seus graus de dificuldades. E você enfrentou isso também no teu início lá, que você trabalhou numa empresa e para você garantir a tua legalidade aqui em Portugal, você que pagava a segurança social e tudo para manter, e aqui que é trabalhando para manter as outras despesas. Mas depois você saiu desse trabalho e voltou em um outro patamar, outra posição. Você gostaria de compartilhar um pouco disso para o pessoal entender? Vamos lá. Minha história aqui em Portugal, 21 anos, não dá para resumir numa conversa Não de dá. meia hora, uma hora. É uma história muito grande, uma história difícil, mas é possível. É possível, Morivaldo. Então, aqui em Portugal, no primeiro ano, eu não tive trabalho fixo. Então, eu prestava serviço ali, ficava um mês ali, uma semana. Então, eu trabalhei como ajudante de obra, trabalhei como ajudante de jardineiro, trabalhei como ajudante de armazém, de arrumar armazéns. Aliás, eu nem era especializado em nada, eu só era ajudante de alguém. Ou seja, era braçal mesmo. Eu Era era um trabalho braçal que mesmo. tinha que usar força bruta. Entreguei folhetos, colei cartazes nessas bombas de gasolina da Galp e Continente, há muitos anos atrás, pelas madrugadas. E até que eu cheguei na portaria de um condomínio e fui porteiro lá durante 4 anos e tal. Ficou 4 anos lá como porteiro. 4 anos como porteiro. 4 anos. Eu não tinha nenhuma garantia de trabalhador normal, eu só tinha horário para cumprir. Então, durante esses 4 anos, eu não tinha ali muita perspectiva. Mas foi 4 anos em que eu conheci muitas pessoas. Eu li muito, estudei muito, porque na portaria não tinha muita coisa a fazer, abrir, fechar portão, dar recado e atender. Mas você tinha consciência que aquilo ali era por um momento. Era mesmo por um que momento. Durou muito, mas era um momento que você era queria um momento. ali. 4 anos foi muito. Você estudava ali também. 4 anos foi muito. Uhum. Acho que poderia ter saído. Hoje eu vejo, olho para mim, acho que poderia ter saído antes. Mas hoje você tem a consciência também que o tempo não é teu, né? O tempo não é meu, é verdade. Nós não controlamos esse tempo. Verdade. Mas foi um momento de muita aprendizagem. Li muitos livros de economia, de gestão. Uhum. Havia um gestor nesse condomínio e ele sempre me via lendo, estudando a Bíblia. Eu escrevi 2 livros lá. Não publiquei, mas eu escrevi. Nem sei se vou publicar um dia, mas... então eu lia muito e ele me dava livros. Se isso pode ajudar alguma coisa, eu acho que seria interessante você publicar, porque você compartilhar a tua história, isso vai impactar muitas pessoas também para se posicionar.
Vamos pensar nesse É. desafio. Seria interessante. Vamos pensar nele. Não era o objetivo, na altura É. era estudos que eu fazia e depois eu falei, isso aqui vai virar um livro. Escrevi 2 livros, um livro de escatologia, Ó, que é a doutrina das últimas coisas, e um outro livro que eu escrevi é sobre o amor de Deus no pior momento de sua vida, que descreve todos os detalhes, desde a quinta-feira santa, onde ele é traído e negado por Judas e por Pedro, até a sua ascensão, sua ressurreição e depois a ascensão. olha, Os interessante. ensinamentos que essa semana nos traz. Depois eu tenho que trazer você aqui, então, que a gente tem também um projeto aqui chamado Fim dos Tempos, que é com um professor, teólogo, Antônio. Ele também ensina muito sobre escatologia, tem um conhecimento gigante. Foi meu professor há 10 anos atrás, hoje é pastor aqui em Portugal, e temos um projeto aqui que é o Fim dos Tempos, que é Muito sobre bom, escatologia. Muito bom. Então, nesse período do condomínio, foi um período de muita aprendizagem, mas foi um período muito duro. Por quê? Porque como eu não tinha nenhuma garantia, eu tive que fazer um acordo com o condomínio. E cheguei pro condomínio e falei, olha, eu preciso... Minha esposa está grávida, eu preciso de um médico de família, grávida do primeiro filho, que é o Azaf. Hoje tem 16 anos, vai fazer 17, agora no verão. E eu preciso de segurança social, eu preciso de médico de família, eu preciso do cartão de residência, eu preciso trocar minha carta de condução. Eu não conduzia. Eu fiquei 4 anos em Portugal sem conduzir com a carta brasileira válida no meu bolso. Caramba. Porque eu decidi não ir contra as leis do país em que me acolheu. Para dar certinho. Para dar certo, cara. Olha aí. Foi duro. Isso é interessante. Foi duro. E nesse acordo, eu ganhava 500 euros. Eu fiquei 4 anos ganhando 500 euros no condomínio. E desses 500 euros, eu pagava 151 euros de segurança social, que era a minha parte de trabalhador e era a parte do empregador também. Caramba, você pagava então a tua parte. A minha parte e a parte, porque o empregador ele não quis assumir isso. Não. Tu tem aqui o teto do teu salário aqui, tu se vira, quer legalizar, quer fazer alguma coisa. E num acordo que eu fiz com o condomínio, durante um ano, eu paguei a segurança social e levava para casa, acho que 349 euros por aí. Nossa. Não pagava nem a minha renda. A minha esposa tinha vários trabalhos, né? Que ela tinha que se desdobrar para poder sustentar a casa. Só para você ter ideia, para você viver aqui com a renda inteira já é difícil, porque quando você paga aqui aluguel, que é chamado de arrendamento também, já é acima de um salário. Claro que nessa época não era bem assim, mas também não era também tão baixo, não. Imagina você que só recebe a metade de um ordenado, né? A metade de um salário mínimo para manter a casa. Aí que entra então a Kika guerreira e segura a onda contigo. A Kika sempre, nos momentos difíceis, ela levantou o braço e falou, não, eu tô contigo. Que legal, velho. Tô contigo. Nessa altura, depois que nós conseguimos a residência, eu recebi uma proposta que eu recusei. Eu fiquei mais um ano no condomínio, fiquei quase 5 anos lá. E aí, no segundo ano, eu recebi essa proposta de novo, que era para pastorear. Pastor? Pastorear. Você teve a proposta para ser pastor aqui em Portugal. Aí fui pastorear no ministério ali em Lisboa, e nesse ministério fiquei lá um bom tempo, a tempo integral na igreja como pastor. Foi um tempo difícil também, porque eu mudei a minha vida completamente, que era mais tranquila na linha de Cascais, apesar que os recursos financeiros eram um pouco. Lisboa foi um caos, porque a agitação de Lisboa e a vida de pastor não é fácil. Mas nessa época de pastor, você saiu do trabalho ou continuou? Saí do trabalho. Saiu do trabalho e assumiu Fiquei totalmente 100% a por vida conta pastoral. do ministério. 100%. E como que foi essa experiência para você, Jonas? Foi uma experiência enriquecedora a nível humano, a nível espiritual, mas a nível de projeção de vida, não foi enriquecedora. Porque foi um ano em que eu fiquei muito focado nas coisas que eu tinha que fazer do ministério. Por exemplo, durante 5 anos eu liderei o evangelismo nos presídios. O presídio de Lisboa, toda segunda-feira eu estava lá às 8 da manhã. Toda segunda-feira no EPL, por cima do Parque Eduardo VII, ali no centro. Então, ou seja, o nosso foco era o ministério.
Então não havia tempo para a família. O Asaf era pequeno, 2 anos. Eu não tinha fim de semana com a família. Não tinha ainda estrutura financeira, porque o ministério era uma ajuda pastoral. Não era para enriquecer. Era por amor, era pela obra, era pelo ministério, era pelas almas. Só que nisso foi deteriorando a minha família. Meu relacionamento começou a desgastar. Porque aonde que você não gasta a sua energia, né? Fica em falha. Fica em falha. Então, ou seja, chegou um ponto em que eu via o brilho de admiração da minha esposa por mim desaparecer. Diminuindo a cada E dia. esse é o sinal que todo homem deve reconhecer. Quando a sua esposa deixa de olhar para você com admiração e com brilho no olhar. Então, naquele momento, eu olho para dentro de mim e falo, eu estou quebrando a promessa que eu fiz lá atrás com a minha mãe de cuidar, proteger e fazer a minha esposa feliz. Não estou fazendo nem a Kika e nem o Asaf feliz. E nem você também estava feliz, né? Porque quando você se pega a situação dessa, eu creio que o seu sentimento também era meio que, talvez, frustrante. É muito frustrante quando você entende isso. Porque tem pessoas que não entendem, tem marido que não entende, tem casal que não consegue perceber Tem isso. pessoas que tá ali, pá, mas insiste, né? Vai até o final. Acha que tá inclusive, fazendo tudo chega no certo. final infeliz, né? Chega no final infeliz, desgastado, e não é esse o plano para a família, não é esse o plano de Deus. Então, eu tomei outra decisão na vida. Então, a nossa vida também, ela segue um curso de acordo com as decisões que nós vamos tomando. Sim. E foi foi várias decisões difíceis. Abandonar meus amigos, minha família, no Carnaval da Bahia, para entregar minha vida para Cristo, foi uma decisão difícil. Decidi viver em Portugal, num país estranho, sem estrutura nenhuma, só porque acreditou que esse país deu dignidade o suficiente para a mãe e respeito que poderia dar para mim e eu poderia gastar a minha vida aqui, também foi uma decisão difícil. Casar foi outra decisão difícil. Na verdade, a nossa vida é feita de decisões, de muitas decisões. E essas decisões que vai definir, né, o futuro. E as tuas decisões é que definiu hoje onde você está hoje. Quem nós somos. Verdade. Então, essa decisão que eu tomei, eu cheguei, conversei com a minha esposa, ela estava infeliz, triste, chorando. E eu falei, orei, tomei uma decisão. Eu vou largar o ministério. Eu vou sentar com o pastor, vou entregar a minha credencial de pastor, vou entregar todos os meus pastas de ministério, vou preparar outras pessoas para ocupar aquilo que eu fazia e vou cuidar da minha família, vou arrumar um emprego e vou cuidar de você e do Asaf. Ela assustou porque eu era uma das pessoas mais queridas do ministério, o braço direito do pastor presidente, jovem. E ela falou, não, mas eu não quero que você saia do ministério por causa de mim. Eu falei, não vou sair por causa de você, eu vou sair por causa de mim, porque eu não estou cumprindo o meu papel. Então, o ministério. E eu já vi muitos pastores perder a família, muitos líderes, gestores de empresas, empresários, empreendedores perder a família porque colocou tudo isso à frente da família. Isso é muito sério, porque o chamado arde no coração, mas você deve se posicionar com um chamado responsável. Porque hoje você faz uma obra muito mais valiosa, você tem alcançado muito mais vidas, tem pregado muito mais o evangelho, né, do que se você estivesse à frente ali da igreja como pastor, né? Porque o teu chamado continua como missionário, como evangelista, como aquele que prega, como aquele que dá exemplo, né, do que é realmente Cristo nas nossas vidas. Mas se você tivesse, talvez, continuado ali, ia perder a tua família e até mesmo você ia se perder dentro de tudo isso aí. Então, isso é interessante sobre a questão das decisões que às vezes é necessário você tomar, que às vezes não é favorável para o momento, não é aquilo que você quer, não é aquilo que os outros também querem, mas é preciso você olhar o que é que vale na balança. Tem que pesar, porque essas decisões são difíceis. Porque isso é individual também, né, Jonas? Isso foi para você. E talvez para você é uma outra chamada, é uma outra decisão que você deve tomar. Então, talvez tem seja que ter esse cuidado. reestruturar
Aham. sua gestão de tempo e família. No meu caso, eu tive que... Foi o que Deus colocou no meu coração. E a decisão foi difícil, porque eu cuidava de novos convertidos, batismo, discipulado, dava aulas de CTE, o curso teológico. Então, eu tive que me desvincular do ministério. E não houve problema nenhum com o pastor, com o ministério, com nada. Foi uma decisão minha, porque eu estava deixando de cumprir o meu propósito, cuidar da família. E eu cheguei pastor, falei, olha, não vou ser mais pastor aqui, vou ter que sair do ministério. Para quê? Porque quando você deixa de exercer um cargo de liderança que já exerce há muitos anos, porque desde quando eu trabalhava no condomínio, Aham. eu já exercia, desde quando eu era porteiro, eu já exercia cargos de liderança, Já tinha já cargo era ministerial lá presbítero, dentro. cargo ministerial no ministério. Aham. E depois passa a ser o tempo inteiro. E quando você abandona aquele cargo, há uma confusão no seio da igreja. É. As pessoas começam a falar por que fulano saiu, por que aconteceu, o que será que está acontecendo. Começa a gerar uma série de especulações. E isso mina a fé de outros, mina a honestidade e a Verdade. seriedade do ministério e coloca em causa muita coisa. Então eu tive também de abandonar o ministério e falei com o pastor, fica tranquilo, eu não vou abrir igreja. Eu não vou falar mal do senhor, não vou falar mal do ministério, não vou chamar ninguém para andar comigo, até porque eu nem sei para que igreja eu vou, mas fica tranquilo, eu tenho que sair. E se eu fiz um desafio com ele, falei, pastor, se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar disso. Na mesa dele eu falei, pastor, eu te admiro, mas eu quero fazer um desafio contigo. Se o senhor tiver certo, porque ele tentou me convencer várias vezes de não sair. Falei, se o senhor tiver certo, o tempo dirá, e eu serei homem o suficiente para voltar no seu gabinete e falar, pastor, me perdoa, não segui o seu conselho, me arranje uma vaga, nem que seja zelador da igreja. Eu quero estar aqui. Mas, se Deus é comigo e falou comigo, o senhor vai ver os frutos. E os frutos estão aí. Que bênção, velho. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus por isso. Porque aquela questão que você está falando aí, entenda, o Jonas, naquele momento, ele rompeu, né, com o ministério, mas não teve ruptura nenhuma com o chamado e nem com Cristo, né? Continuou. E não teve também uma concorrência, porque tem muita Nem gente confusões. que está no ministério e sai para abrir outro ministério, ou sai porque estava tendo problema até com a liderança, que não era o seu caso. Foi uma coisa de alinhamento seu, com a sua família, com o seu chamado, com o seu ministério também, né? O pastor presidente é meu grande amigo, o sobrinho dele é o melhor comercial que eu tenho. Olha aí. Sobrinho dele. Continua nessa ligação, nessa amizade. Eu passo trabalhos para os sobrinhos deles, arquitetos no Brasil. Eu contrato outros sobrinhos deles, arquitetos no Brasil. Então, ou seja, eu ainda tenho um vínculo com esse pastor depois de 15 anos que eu saí do ministério, que são os 15 anos que eu estou no imobiliário. Olha aí. Que foi outra decisão difícil. Outra decisão difícil, Morivaldo. Ao sair do ministério, eu vou para o centro de Lisboa com a pastinha debaixo do braço a entregar currículos. E encontro com um conhecido. Jonas, estás a fazer? Eu falei, não, estou à procura de emprego. Emprego? Você é o braço direito lá do ministério, do pastor tal. Eu falei, rapaz, saí. Não é mais. Vou cuidar da minha família. Ele falou, quer vir trabalhar comigo? Eu falei, onde? Na imobiliária. Eu falei, rapaz, tá louco? Eu não sei vender casa. Ele falou, olha, você dá certinho para isto. E foi outra decisão difícil, porque eu cheguei em casa e falei com a Kika, arrumei trabalho. E ela perguntou, e o emprego? Trabalho é fácil de se encontrar, agora emprego, porque trabalho às vezes não tem o retorno logo imediato, né? Mas no imobiliário não tem. No imobiliário não tem. Então hoje eu sorrio dessa situação, mas no dia era como se eu estivesse sendo esmagado pelo olhar da minha esposa. Ela falou, ela não quis nem saber o que era, ela só falou, quanto é que você vai ganhar? E eu falei nada. Quer dizer, se eu vender, eu vou ganhar. Ela falou, o que você vai trabalhar? Eu falei, na imobiliária, assim. Ela falou, não dá, nós estamos precisando de comer, precisando de dinheiro e tal. E foi assim.
É porque é o seguinte, nesse trabalho você tinha que esperar vender para chegar o dinheiro, só que Não, as contas de casa não eu esperam, tinha que chega todo angariar mês. imóveis que eu não sabia como fazê-lo. Eu tinha que fazer os cursos para aprender como lidar com essa situação Isso e leva tinha que ainda tempo. procurar Isso leva clientes. tempo. Isso leva tempo. E durante esse tempo, praticamente vivemos um ano sendo alimentado pelo Banco Alimentar Meu Deus. Europeu, que é E, o AMI. e uma parte aqui que eu trabalhava E a Kika para segurar outras teve despesas. que arranjar 2 empregos. Trabalhava durante o dia e aí eu chegava em casa mais à noite, que já não se faz visitas com clientes essa hora, para cuidar do Azaf, e ela ia trabalhar no aeroporto, numa daquelas estantes lá, vender na altura Gomes e não sei o quê. Então ela tinha 2 empregos. Olha aí. Você entendeu porque esse homem, quando fala da Kika e os olhos brilham? Isso é gratidão, né, cara? Isso é Então foi um gratidão. ano a viver do Banco Alimentar. Um ano. Um ano. Um ano, com rendas atrasadas, com tudo. Houve uma situação em que eu chamei a Nossa Senhoria em casa e falei, olha, eu tô te chamar aqui porque eu tenho uma conversa séria para falar consigo. Eu não tenho... Estamos a dever 4 rendas e eu não tenho como pagar. Só que eu tenho o meu nome e eu quero te dar 2 opções. Eu te dou um cheque em branco. E quando eu puder, eu venho cá e pago e pego o cheque. Ou então, se a senhora quiser, eu te entrego a casa. Mas eu não vou te dar prejuízo. E ela falou, mas vocês vão para onde? A Kika, o Azaf? Eu falei, não sei. Não vou te dar prejuízo. Fica a seu critério. Provavelmente, durante 1 semana, 2, eu vou morar na casa de alguém de favor, da igreja, alguma coisa assim, e depois vou me arranjar. Ela falou, mas o imobiliário não está a correr bem? Eu falei assim, depende do ponto de vista. No imediato, está a correr mal. A longo prazo, vai correr bem. Ela falou assim, você tem muita fé. Eu acredito em você. Pode ficar na casa. Olha. Vai me ligando todos os meses. Caramba. Morivaldo, eu precisava dessa palavra. Eu acredito em você. Então, Porque essa nem pessoa eu acho que estava a realmente acreditar mais em mim. depositou confiança. Eu acredito em você, vai dar certo. É um tempo, é um processo. 1 mês depois eu vendi uma casa. Minha primeira casa. Recebi a comissão, paguei os 4 meses de renda e mais 2 de avanço. Um ano que você ficou lá, Cara, praticamente trabalhando grátis, mas a tua primeira venda quase que valeu pela metade do ano aí, de salário. Aí eu falei assim, agora ninguém me segura. Ninguém me segura. Pouco antes disso, pouco antes dessa venda, aliás, eu acho que foi essa situação que me motivou a essa venda. Foi um dos piores dias da minha vida. Toca a campainha de casa, dessa casa onde eu estava a dever as rendas, toca a campainha. E é um senhor do continente a entregar não sei quantos cestos de compra. E eu falei, tem uma entrega aqui. Eu falei, não, o senhor enganou. Deve ser na vizinha ao lado. Mas aqui não. Ela falou, não, senhora Lopes. Eu falei, não, aqui não tem Lopes, não, tem Dólar. Ah, não, é Dólar Lopes. Eu falei, não, não tem Lopes, é Camila Dólar Lopes. Eu falei, é a minha irmã, só que deve ter enganado, ela mora em Cascais. Eu falei, não, a sua irmã mora em Cascais e mandou entregar aqui. Seu Jonas. Eu falei, tá bom. Entregou. Morivaldo, daquele dia eu joelhei no chão com a minha esposa, chorando de felicidade e de revolta. De revolta. Eu agradeci a Deus, levantei a mão para cima, abençoei aquele alimento, abençoei a minha irmã, o meu cunhado, para que nunca venha faltar na vida deles. Mas aquele dia foi o dia de viragem da revolta, revolta. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou viver de alimento doado e nem de dinheiro emprestado. Nunca mais. Tinha compra em casa, eu acho que deu ali alguma força emocional, mas eu tomei essa decisão dentro de mim. E no outro dia eu liguei para o Banco Alimentar e mandei cancelar o meu cadastro. E falei, quando esse alimento acabar, ou Deus sustenta ou morremos à fome. Foi o dia da revolta na minha vida. Caramba, houve então poucas semanas depois, posicionamento teu rapaz, a partir daí, Morivaldo, eu falei assim, ou Deus é comigo, ou ele não é comigo. Ou ele vai me dar a força, a direção, a estratégia para eu abrir as portas,
Porque eu não tinha oportunidade, eu tinha que as criar. É outra coisa que podemos falar aqui mais à frente sobre criar oportunidades, estratégias para criar oportunidades, que eu acho que é o que falta em muita gente para romper e prosperar. Verdade. E aí eu falei, Deus vai me dar sabedoria, força, fé, coragem para criar as oportunidades, ou então ele nos mata e tá tudo certo. Cara, no outro dia eu cheguei naquela agência com um leão, andei em Lisboa, centro de Lisboa, eu não tem uma rua que eu não conheço em Lisboa, a pé. Jogou a pasta embaixo do braço e... Fui angariar imóvel. Nas portas. 3 semanas depois eu vendi esse imóvel, paguei as 4 rendas atrasadas, paguei mais 2 adiantado, comprei comida. Nunca mais vivi de alimento doado. Que sensacional, Nunca cara. mais. Sensacional. 14 anos atrás. Mas é interessante, Jonas, que você compartilhou conosco também a história que você era porteiro, né? E logo mais à frente, não foi logo assim, em sequência, mas até no condomínio que você estava lá, você comprou 2 apartamentos lá que Comprei. moradores ficou surpresos de encontrar você na reunião de condomínio. Como que foi isso? E são os troféus que Deus nos dá, que a vida nos entrega, são esses resultados. Antes disso, eu comprei, o meu primeiro investimento foi uma barraca, numa rua chamada Rua das Barracas. Eu fui angariar um imóvel de uma cliente, ruim. E aliás, ela era proprietária do primeiro imóvel que eu vendi. Então eu peguei uma ligação com essa senhora brutal. E eu fui vender esse imóvel, eu fiquei lá de sexta a domingo, eu fiz umas 70 visitas, ninguém quis comprar. Mas você passou a ser o consultor de confiança dela. De confiança dela. E ninguém quis comprar esse imóvel tão ruim que é. Era um sótãozinho com 22 metros quadrados na Rua das Barracas, um prédio horroroso. E eu olhei para aquilo, 70 visitas, o imóvel era 30 mil. Peraí, 70 visitas? São mais. Eu entrei para lá sexta-feira de manhã, saí praticamente domingo à noite. Meu Deus. E como o preço era baixo, aquilo era filas lá embaixo. Era um atrás do outro. E eu repeti a mesma coisa o tempo todo. E ninguém apresentou uma proposta. Cara, eu não tive uma proposta. Nenhuma. E eu cheguei na segunda-feira frustrado e falei, olha, vou falar o nome dela aqui porque ela merece. Dona Dália, um beijo para si. A senhora mora no meu coração. Eu falei, Dona Dália, esse imóvel não vende, ninguém compra. Não há hipótese. E ela falou assim, ótimo, melhor ainda. Eu falei, por quê? Ela, porque você vai comprar. É um excelente imóvel para o seu primeiro projeto. Eu falei, Dona Dália, a senhora não está a ver. Veio 70 pessoas aqui que provavelmente sabem mais que eu, que não compraram, eu vou comprar como? Ela falou, faça o seguinte, para o seu primeiro investimento. Veja como você quer me pagar. Daqui 1 ano, 2, do jeito que você quiser. Olha. Mas o imóvel é seu, eu não vou fazer obra nisto. Que loucura. Eu não estou para isto. Ela falou assim. Eu falei assim, não, calma. Deixa eu falar com a minha esposa. Eu tenho uma venda, eu estava vendendo à altura, 4 apartamentos para um estrangeiro e ia receber uma comissão boa. Eu ia receber exatamente 32 mil euros na altura. E o apartamento era 30. E eu falei, deixa eu falar com a minha esposa. Eu levei lá a minha esposa. A partir dali já não dormi. Levei lá a Kika. Porque já era um passo, né, ainda maior de tudo que você estava vivendo ali. E era a primeira vez que eu ia pegar num dinheiro significativo, que eu ia pegar 32 mil euros de uma vez só. Nunca tinha me acontecido isso. Isso é de tirar o sono, né? Nunca. E aí eu levei a Kika lá. A Kika falou, Jonas, tu estás doido. Não vais fazer isso. O único dinheiro que nós temos na vida, que ainda nem temos, vai chegar. Você quer colocar aqui? Você não vai fazer isso. Eu falei, Kika, eu vou. Confia, eu vou. Vai dar certo. Rapaz, ela falou, olha, já não tem nada mesmo? Então, é o que você quiser, se vira. Ela foi lá uma vez. Aí, cheguei pra Dona Dália e falei, Dona Dália, eu compro. Te pago daqui 30 dias, fazemos a escritura. Ela falou, não precisamos nem assinar contrato, você marca a escritura e vamos lá. Comprei a pronto pagamento com a comissão que eu recebi. E fui para dentro desse imóvel fazer obras. Né? Contratei um empreiteiro que falava que ia lá, não ia. Eu estava lá dentro da casa, ligava, olha,
onde você tá? Não, tô na casa. Casa 20 metros quadrados. Tô na né? casa. Que Não casa? tava. Aí demorei 6 meses. Quando fizemos a obra, vendi. E aí eu vendi na terceira visita. Vendi mais que o dobro do preço com obras feitas. E aí alavanquei. Ou seja, daqueles 30 mil que você tinha inicial, que aqui que tava com medo de você perder tudo de novo, dizendo, vamos perder um dinheiro que a gente nem tem ainda, você conseguiu, então, multiplicar Transformou esse em 100 e dinheiro. poucos mil euros. Olha, ou Multipliquei. seja, triplicou, né? Tripliquei. Que sensacional, E cara. aí a coisa foi andando, em que aí eu já não era 30 mil, já era 100 e pouco. Aí eu comprei um outro apartamento de 70, fiz obras, revendi também por muito mais. Comprei outro e foi indo. Depois eu vendi um, comprei dois. E fui criando essa estratégia de investimento. Hoje a minha especialidade, Morivaldo, é investimento imobiliário. Mais de 90% dos meus clientes hoje são investidores imobiliários em que eu tenho que fazer a análise de viabilidade econômica para esses investidores, mostrar-lhes a estratégia comercial, estratégia, plano de negócio, executar para eles alavancarem também. Ou seja, não é só você agariar ali um Não, imóvel e passar para aquela pessoa que está interessada. não, eu não Não é faço isso. isso. Você faz uma análise, então, Eu não completa faço para aquele isso. cliente. Depois eu vou explicar como que eu ganho dinheiro. Ó, Essa aí. é Isso pro é final. forte, isso é É forte, como hein? que eu ganho Então, dinheiro. olha aí. Essa é muito simples, mas é forte. Ó, legal. E aí chegou um ponto em que eu vi um imóvel na net, à venda no condomínio onde eu fui porteiro. Eu falei, o quê? Eu não quero saber quanto é que é meu. É meu. Cheguei lá, o porteiro, que era o meu chefe, falou, não, aquilo não serve pra você, aquilo é muito ruim e tal, não vale a pena, não dá pra ver, não tem chave e tal. Não deixou eu ver. Não deixou eu ver o apartamento. E aí eu voltei pra trás. Segura aí, Jonas. Ó, pra você entender, as barreiras que acontecem na tua vida, não é pra você desistir, é pra você persistir, porque vai aparecer, não importa de onde, se é de dentro de casa, se é do vizinho, se é de alguém que você conhece, a barreira vem. Mas olha só o segredo aí, viu? Olha o que o Jonas fez. Voltei pra trás e voltei lá no mesmo dia, depois do horário dele. Porque eu sabia a hora que ele entra e a hora que ele sai, porque ele era meu chefe. Né? Depois que ele já não tava lá, eu fui lá, cheguei pro porteiro, falei, olha, eu vim ver o apartamento tal, o proprietário é fulano e tal, preciso da chave. Aí ele me prestou a chave, fui lá ver, liguei pro consultor, que era o responsável. Outra coisa que eu não faço, se tem um consultor responsável pelo imóvel, eu trato com ele. Ele é o profissional. Isso é ética, respeito e profissionalismo. E valorizar o profissional, né? Isso é muito bom. Valorizar. É. Eu não faço atalhos. Atalhos não é comigo. Eu espero o que eu tiver de esperar. Infelizmente, a grande maioria não pensa assim, né, Jonas? Que você conhece muito bem esse meio aí. E nem Conheço. só nesse meio, né? As pessoas gostam de tirar vantagens em É tudo. um meio sujo, porque as pessoas olham o ganho imediato e não a carreira futura. Uma caminhada longa, próspera. E eu liguei pro consultor e falei assim, olha, você tá a vender um imóvel no condomínio assim, 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 eu conheço o apartamento, eu já trabalhei nesse condomínio, eu tenho uma proposta para te fazer, a partir de hoje eu não quero que você mostre a ninguém e a proposta é esta. Ele falou, mas é sério, vamos lá ver. Eu falei, não quero ver. Já vi. Eu já vi, já conheço todas as casas ali do condomínio, já entrei em todas. Trabalhei lá, quase 5 anos. Quase 5 anos, já conhecia tudo. A proposta é essa, eu preciso de uma resposta rápida. Aí no outro dia ele veio com a contraproposta. Falei, chama o proprietário. Vamos reunir com o proprietário. Eu falei, rapaz, eu conheço mais do que você essa casa. Eu conheço todos os problemas do condomínio. Eu vou te falar só 3. Isso. É verdade ou é mentira? É verdade. Eu falei, isso não vai resolver agora. Tô te fazendo uma proposta justa. Comprei o apartamento. Quando o meu chefe ficou sabendo, eu já tava entrando lá com o pessoal fazendo obra. Só cheguei lá avisando, olha, vai começar a obra aqui no apartamento tal. Mas já foi vendido? Eu falei, foi, comprei. Depois eu comprei o segundo, Morivaldo. Comprei o segundo, fiz obras também. E aí na reunião de condomínio desses dois, né? Foi tudo no mesmo ano. Quando chegou no final, na reunião de condomínio, tô eu lá no meio da assembleia de condomínio. E aí começa os moradores e tal, não sei o quê.
Aí a gente tem que assinar lá um livro de presença e tal, para ver se tem quórum para aquela Assembleia Geral continuar. E só quem assina é proprietário, Só ou que- então que tem procuração. Ou então quem tem do procuração. Ou é procurador ou é proprietário. Aí levanta lá um abençoado lá, para não falar infeliz, né? Mas ele foi realmente infeliz com o comentário, com o posicionamento. Foi, Foi infeliz. mas acabou por entender que a vida muda, Aham, a roda gira sim, e as coisas acontecem. E hoje quem está embaixo pode amanhã estar em cima. verdade. Então, essa é uma grande lição. E aqueles 2 apartamentos foram um troféu. E ele perguntou, mas ô Jonas, você está participando dessa reunião aqui, você é procurador de qual apartamento? Só para a gente saber aqui quem é que você está a representar. Falei, rapaz, um apartamento eu estou representando a minha empresa, que é proprietária do apartamento. E o outro apartamento eu estou a representar eu mesmo, que eu comprei em nome próprio. Então eu sou o dono dos 2. Veio, você entendeu o mistério? O cara que era porteiro foi impedido de entrar lá depois, anos depois, pelo ex-chefe dele, e agora está também criando barreiras lá na reunião de condomínio, onde ele já é proprietário de 2 apartamentos. São as resistências que quem quer romper, isso é forte, quem quer romper vai sempre encontrar resistência contrária. O avião só decola mediante a resistência do vento que vem contra ele. Se o vento não vier, ele não decola. Que é aí onde você tem que, né, investir mais força e persistir para Então, ultrapassar essa barreira. então aqueles 2 apartamentos foram um troféu. Aí agora eu tinha 2 apartamentos no condomínio onde eu fui porteiro, com piscina, com segurança. Os porteiros agora trabalhavam, entre aspas, também para mim. Aham, claro. E isso foi mais um fôlego para falar, agora eu vou chegar aonde eu quero chegar. Caramba. Aí foi um fôlego. Ô Jonas, durou quanto tempo para você chegar nessa posição? Né? Porque a gente está contando a história que você está aqui há 21 anos. Né? Então a gente está contando, a gente falou da tua história inicial, o processo que você veio por causa da sua mãe, depois você voltou casado, tudo que você passou, mas para você chegar a essa posição. Porque como eu repito aqui, para quem olha para Jonas hoje, procura conhecer quem é Jonas hoje, dentro do mercado imobiliário em Portugal, não conhece, muita gente não conhece essa história. Mas durou quanto tempo para você chegar até aí? As pessoas, sobretudo os meus clientes, conhecem o Jonas estrategista, o Jonas comercial, consultor de investimento, gestor de projetos. Os meus clientes me conhecem dessa forma, não sabem a trajetória. A trajetória é longa, eu estou 15 anos no imobiliário. Eu entrei em 2011, 2010 para 2011, no início de 2011. Então já tô há 15 anos nisto. Só isso, só faço isso da minha vida. É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer. E o que acontece? Da minha chegada em Portugal em 2005, para o meu primeiro investimento, que foi aquela barraca, foi 10 anos. Eu comprei ele em 2015. A minha esposa estava grávida do segundo filho, que é o Benjamin. Inclusive, ela que decorou o apartamento todo, foi no IKEA, comprou as coisas. Eu falei, ó, do jeito que você quiser. Do jeito que você... E aí, isso também revigorou ela e depois vimos o resultado financeiro que deu. Do investimento, do esforço, da fé, da coragem, da determinação. Traduziu-se em progresso financeiro. Então, ou seja, o primeiro investimento, só para eu conseguir minha autorização de residência, demorou quase 5 anos. Quase 5 anos. Hoje, os processos estão em 6 meses, o pessoal está a chorar, a dizer que estão lentos. Verdade. O pessoal reclama, mas... Demorei só 4 anos. Depois, eu obtive minha nacionalidade em 2014, se eu não me engano. E meu primeiro investimento foi em 2015. Já era um ano, já tinha passado 4 anos que eu estava no imobiliário. 4 anos. 4 anos. A lutar e a sofrer. O primeiro ano eu vendi um imóvel, que foi esse que eu contei. Uhum. O segundo ano eu vendi 3. No terceiro ano eu vendi acho que 5 ou 7. Então, não foi assim de uma vez. Foi degrau, Foi difícil. degrau. Você tem que contar que após o meu primeiro ano de imobiliário, eu decidi entrar para a faculdade, Morivaldo.
para tirar a licenciatura em gestão de empresas, porque eu sentia a necessidade de que eu tinha que ter qualificação para me posicionar no mercado e saber também falar a mesma linguagem que os investidores e os clientes precisam e querem ouvir. Olha, numa isso é reunião. bom. Então, eu entrei para a faculdade 1 ano depois de estar no ramo imobiliário, numa situação extremamente difícil, em que eu ficava dever todos os meses as mensalidades e tinha que ir lá apresentar requerimento ao reitor da universidade, e a minha esposa continuou com 2 trabalhos durante mais uns 2 anos Para para sustentar a casa. esse início de tudo aí. Durante 2 anos, a minha esposa sustentou a casa. Olha aí. 2 anos. Aí nós temos que entender 2 coisas, que é, se o homem for depender da esposa para sustentar a casa, tá errado. Agora, se há um projeto de vida de comum acordo, em que ambos estão a lutar para chegar a um mesmo objetivo, aí é válido. Em momentos, ela vai ter que, se calhar, estar por cima e você um pouco mais embaixo, mas faz parte do processo. É saber entender É isso que você falou, faz parte do processo. Do mas processo. Isso não te isenta da responsabilidade de ser o provedor Do da tua casa, da processo. sua família. Mas você entendeu, talvez pode até ter quebrado o teu orgulho por esse momento, porque também o homem tem dessa, né? Não é fácil. Quebrou, Mas não. você sabia que era por um Moeu, momento. esmagou. Imagino, isso não é fácil. Mas você sabia que isso era por um momento, né, Jonas? Você sabia que é por um momento que ela ia, né, suportar ali, você ia estar também fazendo tudo, porque é aquela coisa. Tem homem que passa essa responsabilidade para a mulher, fica de braços cruzados, fala, não, ela está provendo, está de boa, pai, não acontece nada. Mas não, enquanto ela estava lá fazendo a parte dela, você estava fazendo também a tua, estudando no campo, pesquisando e fazendo acontecer também. Estudando. Eu chegava na faculdade 4h30 da manhã para estudar no carro, para fazer provas às 8h30. Eu não tinha tempo para estudar. Eu saía de casa às 4 da manhã. Por isso que hoje a Kika é a sua majoritária sócia da Dollar Home, dentro da Marina de Cascais, viu? A marina mais linda aqui de Portugal é a Marina de Cascais, e hoje está ali inserido, né, a tua imobiliária, que eu já tive o prazer de ir lá tomar um café, de conversar com vocês. Conheci a Kika, inclusive, lá também. Então, hoje é tua sócia e vocês com uma carreira brilhante aí, cara. Isso é sensacional. A Kika é minha chefe, minha gerente lá, né? E nós temos um acordo. Eu cheguei num acordo com ela há um tempo atrás. Falei, olha, tem muita coisa para fazer na empresa e no escritório. Vai o dia que você quiser. Você já alcançou sua liberdade. Olha aí. O dia que você quiser. Ela sabe que ela tem compromisso, que ela tem responsabilidade, ela vai. Mas eu não há cobranças. Eu não cobro a minha esposa em relação a isso. Morivaldo, e é engraçado você falar da Marina. Tem 5 anos que eu tô ali na Marina de Cascais. Demorou 2 anos para eu entrar. Sério? 2 anos. 2 anos na fila ali. 2 anos. Sabe por quê? É outra coisa que nós temos que perceber. Acessos e círculo de influência. À medida que você vai crescendo, você vai algangando outros acessos e vai criando outros círculos de influência. Eu só consegui entrar na Marina quando eu consegui ter outros círculos de influência em outros ambientes. Demorou 2 anos que eu queria uma loja ali e não conseguia. A partir do momento em que eu saí na capa da revista Business, na semana seguinte, eu estava sentado com a gestora da Marina para assinar o contrato. Ou seja, isso me repete aí, me lembra novamente, né, a tua chegada, a primeira chegada lá na portaria para comprar, né, o apartamento, e aí o teu ex-chefe te dá essa barra, não, esse cara não tem qualificação para isso, não vou mostrar nada não. Ou seja, 2 anos você espera lá também acesso, querendo ou não, essa pessoa responsável já tinha lá o teu interesse, mas não deixava de lado. Não, isso aqui não tem talvez nível para estar aqui. Mas depois que você tem agora um posicionamento de destaque, agora você já tem um outro olhar, um outro acesso. 5 anos que eu tô lá. E há um detalhe importante que é o seguinte. Demorei 2 anos para ter meu escritório na Marina de Cascais. E muitas vezes não é só chegar. Uhum. Não é só ter o acesso. É permanecer. Porque lá é caro. Lá não é barato. É caro estar ali. É caro ter lá uma porta aberta. É caro você ter uma estrutura, um chocolatinho, um chá, uma água com qualidade para fornecer aos seus clientes, um sofá confortável, um ambiente aconchegante, de forma que ele não entre num escritório e acha que está entrando em mais uma agência imobiliária. Uhum.
Não é. Não é sobre isso. Nós lá não estamos preocupados em estar a vender imóveis. Nós estamos preocupados com o seu investimento. Com o investimento do cliente que senta conosco no sofá e toma um café conosco e conta qual é o momento da vida dele. O que ele espera, qual é o objetivo dele, o que ele quer fazer. Ele tem pouco recurso ou muito recurso. Então isso é caro. E só é possível permanecer com resultado. Se não tiver resultado, Se não não tem tiver como resultado, manter, né? Porque custa não tem. caro. Não tem resultado. Pois é, então só para você entender, né, hoje o nível que o Jonas está, junto com a sua, ele falou que é chefa, tá? A sua sócia majoritária e chefe, a Kika. Mas, olha, você teve uma palavra, falou, eu vou te ensinar como eu ganhei dinheiro, como também você pode ganhar dinheiro. E o povo ficou aí esperando esse momento. Eu queria que você, né, soltasse esse spoiler aí e desse essa pequena, grandiosa aula para quem está acompanhando aqui o nosso podcast. Ok. Vou contar uma história pequena, posso? Claro, você deve. Uma história pequena. Muito pequena, e depois eu vou terminar respondendo essa questão. Há uma história de um menino do campo, um menino do campo, em que ele tem os irmãos a lutar na guerra. Para quem conhece o Jonas, calma, ele não vai falar da Boelita não, tá? Não vou falar da Boelita. Então, quiser saber a história da Boelita, olha, Legendários. Posso abrir um parênteses? Claro, claro. Olha, quer saber dessa história? Legendários, 7, se eu não me engano, 7 a 10 de maio. Legendários Portugal. Procura lá em legendários.pt no Instagram. Se inscreva pro próximo top, nós vamos nos encontrar na montanha. Olha, e vai conhecer essa história aí da Boelita, viu? Então, esse jovem do campo tava até uma guerra e os irmãos estavam na guerra. E o pai dele fala o seguinte, olha, larga as ovelhas e vai levar mantimento para os seus irmãos na guerra. Ok? E obediente, talvez 17, 18, 19, máximo 20 anos, né? Foi para a guerra levar mantimentos para os irmãos. Pães, queijo, farinha, trigo. Ok? O que acontece? Ele chega lá na guerra, tem um exército se posicionado num monte, do lado de lá, o exército filisteu. Tem um exército posicionado do lado de cá, em fileiras, que é o exército de Israel. Os irmãos dele fazendo parte desse exército. E há um gigante que sai do outro exército, aparece e fala, não há um homem que tenha coragem para me enfrentar no vosso exército? Se nos vencer, nós seremos servos seus. Serviremos e todas as nossas terras serão vossas. Mas se me vencer, se eu vos vencer, vocês serão servos nossos e nós seremos donos das vossas terras. E todo o exército de Israel temia grandemente, diz essa história. E aí ouviu-se um burbúrio que havia recompensa. Os soldados não estavam preocupados com recompensa, eles estavam preocupados em não morrer lutando com aquele gigante. Porém, aquele menino, ele viu que uma oportunidade. E ele falou o seguinte, como é que é? Qual é a recompensa mesmo? Diga-me lá qual é a recompensa. Entre em guerras, em lutas, em que você saiba qual é a recompensa e se vale a pena matar, lutar e viver por ela. Ou morrer por ela. E aquele jovem Davi fala, qual é a recompensa mesmo? Olha, o rei falou que vai encher de grandes riquezas, vai dar a filha dele por mulher em casamento e ainda vai isentar a família de impostos. Davi falou, o quê? Eu já não tenho nada mesmo. Abriu-se a oportunidade. Abriu não, ele criou a oportunidade, é aquilo que eu falo. Temos que ter estratégia para criar a nossa oportunidade, mesmo no meio do caos. E aí Davi fala, peraí, vou falar com o outro. Aí o outro falou, não, é isso mesmo, o rei vai encher de riqueza, vai dar a filha dele em casamento, a princesa, vai se tornar genro do rei, príncipe, e ainda a família vai ficar livre de impostos pro resto da vida, um decreto do rei. Essa é a recompensa? É, tô dentro. Eu vou lutar.
Por quê? Porque eu já matei um leão, ninguém deu por isso. Porque eu estava lá no mato escondido. Eu já matei um urso, ninguém deu por isso. Eu estava lá no mato, escondido. Qual foi a minha recompensa? 0. Agora que eu posso mostrar o meu valor, eu vou me esconder? Não. É agora que eu vou mostrar quem eu sou. Quem é esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo, a qual eu sirvo. Então, ou seja, Morivaldo, ele se apresenta ao rei e fala, olha, rei, não se preocupe, eu vou lutar. Eu vou. Posicionamento. Eu vou. Eu vou. E foi. E o que acontece? Todos sabemos. Davi mata Golias. Golias desafia Davi. Peraí, vem comigo com pedra e com pau, sou algum cão? Ele falou, ó, você pode vir com espada, com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor. E hoje o Senhor vai me entregar nas tuas mãos e eu te cortarei a cabeça. E aconteceu. O que acontece? Davi se tornou genro do rei, foi morar no palácio, começou a viver uma vida nobre, obviamente treinou no exército, se tornou um grande guerreiro, o maior guerreiro e depois ascendeu ao trono. Então ele criou a oportunidade da vida dele num momento de guerra e num momento de caos. Então, para vencer, implica fé, coragem e risco. Ele teve fé, coragem e arriscou a própria vida. E aí você quer vencer sem fé, com medo e sem querer arriscar. Não vai. Desculpa dizer, não vai. Sabe o que aconteceu? Davi prosperou, mas sabe quem prosperou primeiro? O rei Saul. Por quê? Tudo o resto virou servo. Todos os despojos pertenciam ao rei, as terras também. Então sabe como que eu ganho dinheiro, Morivaldo? Respondendo, contei essa história só para entender. Eu ganho dinheiro, gosto de ganhar dinheiro, tenho os meus projetos, minhas ambições. Não é pecado isso. Mas eu ganho dinheiro fazendo os outros ganhar dinheiro primeiro. Olha isso, é sensacional, né? Então, ou seja, se eu sentar na sua mesa e te apresentar um projeto que você não vai ganhar dinheiro, eu não vou te apresentar. Porque primeiro eu tenho que te ver ganhar dinheiro para depois eu receber a minha recompensa. E eu tenho conhecimento de causa porque eu conheço sócio de Jonas, que antes não era sócio, e Jonas fez esse sócio dele ganhar dinheiro, e hoje ele passou, né? Hoje não, já tem um bom tempo que passou a ser sócio seu em outros negócios. Somos sócios Mas primeiro em você 3 fez empresas ele ou ganhar 4. dinheiro, e aí muitas vezes você nem ganhou dinheiro, né, com o negócio, porque também já acompanhei algumas situações dessas. Você nem ganhou dinheiro, mas fez ele ganhar dinheiro, mas ele permaneceu ali junto contigo em outros negócios você também pôde ganhar, e hoje ganha junto. Me ligou ontem. Sensacional isso. Jonas, tem uma proposta para o apartamento do Porto. Proposta é tal. Falei, é ótima. Ele só quer um detalhe. Eu preciso que você trata de tudo, ou pelo menos acompanhe o processo. Só que é de uma outra agência que trouxe o cliente. Como é que nós ficamos? Eu falei, ele fica com tudo e eu fico com nada. Fica tranquilo. Fecha o negócio, nós estamos juntos. Olha aí, que sensacional, cara. Tranquilo. Isso é o que eu sempre repito aqui, seja interessante, sem demonstrar ser interesseiro. As pessoas hoje querem logo ser interesseiro. E a minha parte? E o meu, como é que fica? E não pensa no próximo, né? De dizer, não, eu quero ser útil para você, quero ser interessante, poder, né, contribuir para você ter resultado. E depois o resultado vem. Isso é inevitável, né, Jonas? Eu ganho dinheiro fazendo investidores ganhar dinheiro. Pessoas a ganhar Sensacional. dinheiro. Jonas, você já compartilhou com a gente aqui, né, da tua primeira compra, dos teus apartamentos, de tudo que você faz. Não dá para falar tudo, como eu falei. São centenas, né, de transações, de negócios que já gerou milhões de euros, né, sem exagero nenhum. Mas hoje você está inserido também em um projeto. Claro, todos os projetos que você hoje está inserido é grandioso, mas o senhor está num projeto grandioso também lá na Rudas do Vinho. Quer falar desse projeto aí? Esse projeto é lindo. Esse projeto me brilha os olhos porque foi outra oportunidade que eu criei também. Eu fui, final de 2024, o último trimestre de 2024 não foi muito bom de vendas. E eu já estava angustiado, poucas vendas e tal. Falei com a minha esposa, eu preciso fazer umas vendas urgente, equilibrar as coisas.
e falei, vou comprar um apartamento no empreendimento lá em Arruda do Fabiano. Você tá precisando vender, você vai comprar? Eu falei, vou comprar. Que ele tá na planta, vou dar um sinal, vou comprar. E quando eu comprar, eu vou chegar para 4 ou 5 investidores, amigos meus, e vou falar, compra que é um bom negócio. Vou mostrar os números. Você não é um cara que vai só dizer, ó, faz isso, não. Você faz primeiro, eu fui primeiro. E agora vem comigo. Eu fui primeiro, assinei o contrato, escolhi o pior apartamento, o pior do prédio, para deixar os melhores para eles. Então o prédio tinha 8 apartamentos, eu comprei tem um, num rechão. Aí um outro amigo falou, eu entro contigo. Eu falei, então tá bom, entra comigo. Compramos esse. E eu ofereci para um, ofereci para outro, aí depois chegou outro, quis comprar 2. Então, dos 8, eu vendi 6. Ou seja, eu comprei 1 e vendi 5. Ok? Então, para quem precisava vender, já tinha 5 vendas. Né? Com a minha, já era o 6º. O que acontece, Morivaldo? Eu já revendi esses 6 apartamentos e eles ainda nem estão prontos. Já revendi. Todos os investidores que colocou lá o capital já tem a garantia que dentro de mais ou menos 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, já vai ter as escrituras feitas e o capital de volta com talvez o dobro. Então, ou seja, eu criei uma oportunidade. Sabe o que acontece? O construtor chegou para mim e falou assim, Jonas, cara, eu tenho outro projeto para te apresentar, só que esse eu quero que você entre comigo. Nós comprarmos ali 3 lotes e construir 24 apartamentos, porque eu vi que você domina essa área. Rapaz, eu não conhecia nem a zona, nem nunca tinha um cliente para lá. Eu tive que criar a oportunidade para os investidores e mostrar para eles que financeiramente fazia sentido. E fez tanto para mim quanto para eles. Muito sentido. Quem me dera eu fazer só isso, só esses negócios. Ficar milionário. Só que não aparece todo dia. Que é uma transação de negócio mais rápido, né? Aí ele falou assim, então tem um lote pra gente comprar, já que você domina aqui. Eu falei, não, tá bom, a gente compra, só que eu só compro com uma condição. Se haver viabilidade, eu tenho que fazer o estudo de viabilidade, o plano de negócio. Se eu ficar com a gestão e com a parte comercial. Se eu não ficar com a gestão, com a parte comercial e fazer o plano de negócio, eu não quero. Porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu gastei para chegar até aqui. Eu sei as horas de sono que eu já perdi. Eu sei o que eu já li, o que eu já estudei e o que eu já fiz na prática. Então, eu quero ter a segurança, até para transmitir segurança a quem tá do meu lado. E eu falei, e a outra coisa que eu quero eu só entro se essas 2 pessoas entrar, que é o Daniel e o Rafa. O Rafa e o Daniel, que já estão comigo em outros projetos. Mas eu não conheço, o Rafa eu até conheço por causa do outro projeto e tal, mas o Daniel eu não conheço. Falei, pronto, então você tem que passar a conhecer. Para eu entrar, os 2 têm que entrar. Por quê, Morivaldo? Lealdade. Sensacional. Quem tá comigo, tá comigo. E se aparecer um produto bom para mim, eles estão junto também. Tá bom, ok. Entramos tudo para a mesma empresa, 24 apartamentos em Arruda dos Vinhos. A primeira torre nós vamos começar a construção agora dia 4 de maio. Arranca a construção em Arruda dos Vinhos dia 4 de maio. A primeira torre dos 8 apartamentos já tem 6 vendidos. Olha. E tenho fila de espera para a segunda torre e ainda não coloquei no mercado. Um plano de negócio bem feito, uma estratégia de venda bem feita, um plano comercial bem feito e uma estratégia comercial bem executada. Sensacional. 24 apartamentos. Ou seja, você não quis, né, entrar dentro de um processo que você ia terceirizar, que é o mais, digamos assim, o mais importante, que é o processo comercial. Diz, não, se for assim, eu estou dentro. E se esses também estiver aqui comigo, puder entrar, vamos dar sequência. Então, já é um negócio de sucesso aí. Se Deus quiser, pouco tempo nós vamos ver brotar 24 apartamentos em Arruda dos Vinhos com acabamentos de alta qualidade, apartamentos com boas áreas, todos T3, acima de 124 metros quadrados, voltado para uma vinha, uma paisagem lindíssima. Aqui, a 50 minutos de Cascais, 35 minutos de Lisboa, pertíssimo. E um lugar muito lindo. Conheço a Arruda dos Vinhos, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso. Lindo. Tá algumas vezes lá. Muito lindo. É criar oportunidades, Morivaldo. Agora, obviamente que eu não entraria num projeto desta envergadura. Estamos a falar de alguns milhões
em investimento, em construção, se eu não tivesse a estrutura que tenho, se eu não tivesse os conhecimentos que eu tenho, se eu não tivesse também confiança nos parceiros que estão do meu lado. Até porque a minha frase lá na minha empresa é trust is all. Confiança é tudo. Tá lá, no meu escritório, por cima da minha sala de espera lá. Então, ou seja, tem que ter conhecimento para saber o que tá a fazer, um bom plano de negócio, um bom plano comercial e estrutura e confiança. Senão, é Mas difícil. isso você adquiriu, como Davi, né? Matando o urso, matando o leão e cortando a cabeça do gigante. Então, você está dentro de um processo que você tem experiência. E isso é o que vale, né, Jonas? É um processo, são 15 anos. É. Morivaldo, eu costumo dizer para alguns clientes que me perguntam o seguinte: será que isso vai dar certo? Eu falei, olha, pelo conhecimento que eu tenho, pelos estudos que tem tudo para dar certo. Porque assim, é impossível, isso falo com tranquilidade, é impossível uma pessoa fazer 15 anos a mesma coisa e não saber o que está a fazer. Se ela se especializa, minha especialidade hoje é investimentos imobiliários. Eu sou licenciado em gestão de empresas. Esse projeto de Arruda dos Vinhos, se não me falha a memória, ou é o 23º ou o 24º projeto próprio, em que eu ou sou dono sozinho ou tenho parceria. Fora isso, eu estou gerindo um projeto lá em Vieira do Minho, no Gerês, uma construção de uma moradia gigantesca, esses 24 apartamentos em Arruda dos Vinhos. Adquirimos agora a participação da empresa do Rafael dos edifícios do Cacém. Somos sócios majoritários agora da empresa, em que na negociação nós chegamos num acordo em que o Rafa já é sócio em outros projetos, como o Brooklyn e tal, e esse de Arruda. E eu falei, olha, nós temos que ser sócio majoritário e ter a gestão 100% autônoma. É nossa, a gestão é minha. Se você me garantir isso, temos negócio. E o Rafa falou, tá à vontade, é vossa, eu nem quero. Então, ou seja, hoje nós somos sócios majoritários desta empresa, que é proprietária daquele complexo, que é um centro empresarial que vamos desenvolver ali, e nós somos gestores. Por quê? Não podemos terceirizar aquilo que compromete o nosso futuro. Ok? Aquilo que compromete o seu futuro, seja no investimento, seja nas suas decisões pessoais, seja em tudo que você vai fazer, não terceiriza. É sua responsabilidade. Olha aí, dica de ouro para você, tá bom? Tem situações que você pode terceirizar, mas tem outras que é primordial, que é você que tem que estar à frente, porque é uma responsabilidade sua. Então, isso é interessante. Aí. Jonas, cara, falar contigo aqui, acho que tinha que ser umas 4 horas de podcast para a gente explanar tudo. Mas, claro, as pessoas estão acompanhando aí, tanto pessoas que pensam em investir aqui em Portugal, tanto aqueles que pensam em entrar também como um consultor, como um gestor, como alguém que quer ganhar conhecimento dentro desse mercado. Eu gostaria que você desse uma olhada na câmera ali e desse um recado. Primeiramente, para aquele que tem vontade e desejo de trabalhar nessa área. Né, de ser aquele intermediário ali que ajuda pessoas a realizar sonhos, porque trabalhar com imobiliário é realizar sonhos, e é isso que você faz hoje, e traz resultado para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, para os teus projetos. E depois eu quero que você fale também para aquele que pretende investir aqui em Portugal, dentro da tua expertise, dentro do teu conhecimento, você trazer também essa visão. Mas fala para aquele que está iniciando, talvez está chegando, talvez nem chegou aqui ainda, está pensando em vir para Portugal e trabalhar nessa área. Fala um pouquinho aí, dá um conselho aí desses 15 Muito anos que bem. você está dentro dessa área. Eu não gosto muito de dar conselhos, eu gosto de dar meu ponto de vista, minha sugestão como profissional da área, né? É 15 anos como consultor de investimentos, como investidor, como gestor de projetos. Para você que está a começar no ramo imobiliário como consultor, como corretor de imóveis, como se diz lá no Brasil, eu acho que é primordial você perceber uma lei que chama a lei da semeadura, que é tudo que plantar, colherá. É o princípio da semeadura. Então, se você pensar que vai colher de imediato, sua colheita está dada ao fracasso. Porque um agricultor ele não coloca a semente no campo e no outro dia vai lá
cavacar a terra para ver se já tem fruto, não. Ele espera o fruto florescer. Então, o mercado imobiliário, para o consultor, é um período de aprendizagem, de plantio e de resiliência, paciência. Porque tudo aquilo que você plantar, vai colher. Só que vai colher daqui 6 meses, vai colher daqui 1 ano, vai colher daqui 1 ano e meio, talvez 2. Ok? Então, ou seja, tem que ter força, fé, resiliência, plantar. E não adianta, eu quero ter resultado, mas eu só ligo para 2 pessoas por dia. Não, eu ligava para 100, 150 pessoas, clientes todos os dias. Eu mandava cerca de 200 e-mails todos os dias. Todos os dias. Eu só faço isso. Eu trabalho 12, 14 horas por dia. Ontem eu fui dormir 11 da noite a revisar um contrato que eu vou assinar hoje. Percebe? Então, o meu conselho é planta, 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 porque a colheita virá. E para quem é investidor, primeiro, o mais importante para o investidor, mais do que a análise financeira, porque eu acho que é isso que marca uma análise do investidor, é saber se o retorno financeiro é viável ou não, porque senão o projeto está fadado ao fracasso. Então, mas eu acho que mais importante do que isto é com quem que você está associado. Quem é que está do seu lado nesse projeto? Quem é que está te apresentando esse projeto? Quem é que está te olhando nos olhos para te mostrar se isso vale mesmo a pena ou se não vale a pena? Todos os imóveis que eu comprei com consultores imobiliários. Todos. Eu não comprei nenhum imóvel a título particular. Todos eu comprei consultores. Por quê? Tem muitos bons profissionais no mercado que têm coisas boas. Então, eu ligo para um, ligo para o outro. Olha, o que você tem de bom aí para mim? Eu estou com um cliente que precisa disso, que precisa daquilo. E eu vou chegar naquilo que o investidor quer. Então, ou seja, atenção com quem que você está associado. Porque tem no mercado os bons, mas também tem os maus. No mercado tem aquele que só está preocupado com a comissão que vai extrair dessa negociação. Eu estou preocupado em te fazer prosperar, fazer seu investimento florescer, porque nós vamos fazer o primeiro, vamos fazer o segundo, vamos fazer um terceiro, e vai acontecer com esses outros 3 parceiros sócios. Se calhar, no futuro vão estar no investimento junto. É isso. Então tá aí, pegou a visão? É essa aí, essa é a ideia, né? Não pensa só em você, não seja egocêntrico não, tá bom? Mas pensa numa visão global, de consciência, de respeito, de reciprocidade, que você realmente se dá bem. Então o Jonas está aí, trazendo um pouquinho aí de tudo isso que ele tem vivido nesses 15 anos no mercado imobiliário e compartilhou dos seus 25 anos de Portugal. 21. 21 anos de Ainda Portugal, chego lá. 26 é de Casamento. não é de casamento, de estar junto, né, com a Kika. Mas olha, cara, é aquilo que eu digo, né? Fica aquele gostinho de quero mais, e o bom do podcast, falando sério, é isso. É quando a gente tá começando a ficar ainda mais gostoso, aí a gente para deixar o pessoal com aquele gostinho de quero mais. E talvez o João não voltar aqui novamente para compartilhar de mais histórias. Mas tá aí a essência, né? De um cara, de uma vida real. Isso aqui não é história de carochinha, não é história de vendas, que tem muita internet hoje, não. É uma história real. De um História de pai, vida. História de vida, né? De um pai, de um empreendedor, de um homem que sai de casa todos os dias para vencer, para enfrentar os leões, enfrentar os ursos, enfrentar os gigantes do dia a dia. E tá aí, vencendo. Porque tua base, tua confiança está em quem, Jonas? Fala pra gente. Minha base, minha confiança está em Cristo Jesus. Esse é o Tá em segredo Cristo principal. Jesus. Esse é o segredo principal. Eu costumo dizer para minha esposa que se Deus é comigo, acabou. E aí eu falo com ela, olha, eu sei que Deus é comigo, eu não sei se é com eles. Comigo eu sei que é. Tem muita gente que usa aquela frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, talvez até o mundo inteiro pode ser contra nós, mas a confiança tem que estar em Deus que está do teu lado. Então pronto, só descansa, né? É isso. Jonas, gratidão de coração, cara, por você compartilhar, né, desse momento. Sei que a tua agenda aí não é fácil. Esse convite aqui já tem um tempão que a gente tem feito para estar aqui, mas ele, né, deu como prioridade esse momento de compartilhar aqui com os nossos inscritos. Então, te agradeço de coração. Brigadão. Leva um abraço lá, Kika, o seu filhão também, né, o atleta, o Azaf, o Benjamin. E eu só desejo sucesso, cara, para você em tudo.
Espero em breve também a gente poder fazer algum negócio junto. Eu não estou nesse nível aí, mas também estou nessa jornada, começando também. Apesar de chegar nos 45, mas nunca é tarde para a gente recomeçar alguma coisa, nunca é tarde para começar algo, projeto novo. Então, tendo um exemplo de pessoas como você, pessoas que a gente tem inserido, e você falou acesso. Hoje eu tenho acesso a boas pessoas aqui dentro de Portugal, e você é uma delas. Então, isso a gente tem que não ser aquele cara interesseiro que quer tirar proveito só para mim, mas de fato, de ter um interesse e um posicionamento, de tirar realmente proveito, de ser útil, né, para vocês e também ter resultado para a minha parte. Então, isso tem sido muito bom e tem sido de grande valia. Tenho aprendido muito com vocês, cara. Meu amigo, eu que agradeço pelo convite, pelo esse momento estar aqui contigo, pela oportunidade de estar a falar aqui com o seu público. Rapaz, você não tem acesso só a mim, você tem acesso ao meu escritório, à minha casa, à minha vida. Você está à vontade. E eu já te disse, quando você falar, eu quero fazer meu investimento, nós vamos criar uma estratégia e vamos colocar isso para alavancar. Maravilha. Conto contigo, conto contigo. Estamos E aqui. os legendários, qual a data dos legendários agora? Legendários, 7 a 10 de maio. 7 a 10 de maio. Esse cara tem um 7 papel a 10 de importante nesse maio. projeto também, Projeto que lindo. hoje tem sido também, digamos assim, uma responsabilidade tua em termo ministerial, né? E isso tem sido muito bom. E eu parabenizo, né? Eu tive o prazer de participar, né, como participante, e foi um convite teu, e foi maravilhoso, e eu acompanhando o seu trabalho lá, teu engajamento, é algo surreal, vendo pessoas sendo impactadas, isso é maravilhoso, né? Isso Muitas é histórias, gratificante. muitas histórias lindas de transformação. Maravilha. Então, Passa-se Jonas, muita coisa nessas montanhas, muita quando nós coisa. estamos lá. A busca desse encontro do 01 é muita coisa que acontece. Mas viu? é E vale a surreal. pena, vale a pena. Então, Jonas, gratidão mais uma vez. Leva um abraço lá aqui com a tua família e sucesso, tudo de bom. E Deus abençoe em tudo. Amém. Tamo A ti junto. também. Valeu. Um Gente, abraço. quem não assistiu na íntegra aí, tá? Volta lá pro início. Volta pro início para você assistir na íntegra. Porque talvez você viu aí esse cara bonitão, bem posicionado, hoje bem sucedido, mas nem sempre foi assim. Teve as dificuldades, teve que carregar as pedras lá no início, mas hoje compartilhou uma história digna de ser contada, uma história muito linda, que com certeza vai impactar também a tua vida, porque com certeza a minha impactou. Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.